Bem-vindos ao canal institutograph7.com. E hoje o tema da nossa videoaula é os conceitos básicos da linguagem Graph7, parte 2, no qual o objetivo principal é estudar as etapas e os seus tipos, segundo a norma técnica IEC 60848. Nós temos a etapa inicial, que indica o começo da sequência lógica do sistema. É representada por dois quadrados, um dentro do outro, no qual o quadrado interno possui um nome ou label. O exemplo, na figura ao lado, nós temos representados a etapa inicial número 10. A etapa normal, em um dado momento, uma etapa é ativada ou desativada. O conjunto de etapas ativas definem a situação instantânea do sistema. As etapas normais, elas são representadas por um quadrado e devem possuir um nome ou label. Exemplo, a figura ao lado, ela é representada pela etapa número 3. E nós temos as variáveis das etapas. Os estados ativos e inativos da etapa podem ser representados pelos valores lógicos 1 ou 0. Esses valores, eles são alocados em uma variável booleana, representada por x e um asterisco, no qual o asterisco deve ser substituído pelo nome da etapa. Exemplo, se eu tenho uma variável x8, representa que esta variável pertence à etapa 8. Nós vamos dar um exemplo prático desses três conceitos que nós falamos até agora. A etapa inicial 1, a transição da etapa inicial 1, que é o botão S5, a etapa normal 2, a transição da etapa normal 2, que é a variável x2. Quando a etapa inicial 1 estiver ativada, a ação da etapa 1 vai desligar a saída Q13. E aí vai ficar aguardando o acionamento do botão S5. Quando o botão S5 for acionado, vai fazer a transição da etapa 1 para a etapa 2, ligando assim a saída Q13 e ligando também a saída X2. X da variável 2, porque a variável pertence à etapa 2. Quando essa etapa for ativada, ligando a variável x2, essa variável ela vai acionar a transição, fazendo com que o programa retorne até a etapa inicial 1, na qual ela vai ficar aguardando um novo acionamento do botão S5 e vai desligar a saída Q13. Agora nós vamos ver a etapa de encapsulamento. Ela é um conjunto de etapas que podem ser encapsuladas por uma etapa de encapsulamento. Exemplo, a figura ao lado representa uma etapa de encapsulamento com o nome número 3. Um exemplo prático da etapa de encapsulamento. Nós temos aqui uma etapa de encapsulamento número 1 e tem uma transição dessa etapa de encapsulamento a 1. A etapa de encapsulamento, ela serve para acionar um conjunto de etapas que elas vão ficar encapsuladas, representadas por esse retângulo verde. O asterisco, ele vai indicar qual é a etapa
inicial do encapsulamento, que no nosso caso é a etapa 10. Ela tem a representação na parte superior do número 1, que indica que é a etapa de encapsulamento 1, e tem também a indicação na parte inferior do G5, que é o nome dessa etapa de encapsulamento. Quando a etapa de encapsulamento 1 for ativada, ela ativa as transições que tem dentro dessa etapa. Então, como a etapa que vai iniciar o processo é a etapa que está com asterisco, etapa 10, todo o processo inicia-se por ela. Ativando a etapa 10, a ação que tem uma variável motor vai desligar, porque é motor igual a 0. E vai ficar aguardando o acionamento do botão. Quando o botão Start for acionado, vai fazer a evolução da etapa 10 até a etapa 11, no qual vai ligar o motor igual a 1. Ligando o motor, vai ficar aguardando o acionamento do botão Stop. Quando esse botão for acionado, vai fazer a evolução, retornando a etapa 11 para a etapa inicial 10. E vai ficar aguardando um novo acionamento do botão Start. Quando acionar o botão da transição da etapa de encapsulamento, que no nosso caso é o A1, ela vai desativar essa etapa, desativando assim toda a lógica e todas as etapas que estão dentro do encapsulamento. Vamos dar um exemplo agora de macroetapa. A macroetapa é uma representação única de uma sucessão de etapas e transições. Exemplo: a figura ao lado representa uma macroetapa que possui a nomenclatura M e o número correspondente a essa etapa. No caso do nosso exemplo, a etapa chama M1. Se essa macroetapa fosse 18, ela chamaria M18. No caso das macroetapas, ela se inicia com uma etapa que tem a nomenclatura E mais o número correspondente e termina com uma etapa de nomenclatura S mais o número correspondente. No nosso exemplo, nós temos uma macroetapa M1. Portanto, a etapa inicial ela vai chamar E1, porque a minha macroetapa é M1, e ela vai ser finalizada com S1, porque a minha macroetapa é M1. Nós temos aqui um exemplo de um atuador que vai ser acionado através de uma válvula. Então, a ideia é avançar o atuador, acionar um sensor e recuar o atuador. Nós temos a macroetapa M9, na qual nós temos um conjunto de etapas compostas pela etapa E9, transição da etapa E9, etapa normal 1, transição da etapa 1, etapa 2, transição da etapa 2 e etapa S9, que retorna para a macroetapa 9. Nós vamos explicar como vai funcionar todo esse sistema. Ao acionar a etapa M9, vai ser enviado um sinal e vai ativar a etapa inicial E9. Vai ficar aguardando o acionamento do botão S30 e do sensor 1B1. O sensor 1B1 ele verifica se o atuador está recuado. Quando houver o acionamento de uma lógica E de S30 e 1B1 ao mesmo tempo, simultaneamente, vai fazer a transição para a etapa 1, ligando a válvula.
Ao ligar a válvula, o atuador vai avançar. Ao avançar o atuador, este aciona o sensor 1B2. Ao ser acionado esse sensor, ele faz a transição da etapa 1 para a etapa 2, desligando a válvula. Ao desligar a válvula, o atuador recua, acionando novamente o sensor 1B1. Ao acionar esse sensor, vai fazer a evolução para a etapa S9, retornando assim para a macroetapa M9. A variável x, M1, esta variável ela vai desativar a macroetapa M9, desativando assim também todas as etapas condicionadas a esta macroetapa. Bem, continue acompanhando as nossas aulas. No nosso próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo dos conceitos básicos da linguagem Graph7, parte 3, na qual nós vamos focar no estudo detalhado das transições e receptividades. Continue acompanhando o nosso canal no YouTube. Gostou? Dá um like e até a próxima.